Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é? Hoje o assunto é política. Toda sexta-feira a gente vai trazer algum assunto aqui sobre as eleições municipais. Hoje nós vamos falar qual é o efeito Pablo Marçal nesta eleição. E para falar sobre esse assunto nós convidamos a Ana Luísa Albuquerque. Ana, seja bem-vinda ao Como é que é? Obrigada, Priscila. Vamos bater um papo aqui sobre o Pablo Marçal, pesquisa da Datafolha que saiu ontem. Então eu já queria começar, Ana, pedindo para você dizer para a gente o que diz a pesquisa da Datafolha sobre o candidato Pablo Marçal e fazer também já um comparativo aí em relação às outras pesquisas. O que a gente pode concluir sobre o candidato? Essa última pesquisa da Datafolha foi bem significativa, né? Foi coletado na terça e na quarta-feira as entrevistas e mostra que o Marçal teve um crescimento importante, que ele realmente é um candidato competitivo, né? Que ele não está só de brincadeira. Ele aparece tecnicamente empatado na liderança com o Guilherme Boulos e com o Ricardo Nunes, né? O Boulos tem 23, o Marçal 21 e o Nunes 19. E ele subiu, o mais importante é que ele subiu 7 pontos em 2 semanas, então a ascensão dele está sendo realmente significativa. Na pesquisa anterior ele tinha 14%, o Nunes tinha 23% e o Boulos tinha 22%. Então a gente também vê que essa disparada do Marçal acompanha uma queda do Nunes, né? E isso leva a gente para um outro recorte da pesquisa que é muito importante também, que mostra que o Marçal disparou especificamente entre os eleitores do Bolsonaro, enquanto o Nunes desidratou. O Marçal tem 46% das intenções de voto entre os que se dizem bolsonaristas, enquanto o Nunes, que é o candidato oficial do Bolsonaro, tem 26%. E há 2 semanas o Marçal tinha 25% nesse grupo e o Nunes tinha 37%. Ou seja, o jogo virou completamente. Como você disse, né, aqui tem a pesquisa Datafolha de ontem, então só repetindo aqui, Guilherme Boulos com 23% das intenções de votos, Pablo Marçal com 21%, Ricardo Nunes com 19% aí das intenções de voto. Ana, há chances do candidato Pablo Marçal ir para um segundo turno? Sim, claro. A gente está falando de um candidato que tem aí 21% dos votos, né, que está no momento de ascensão. Tem gente, claro, que fala desde o início da campanha que o Marçal é fogo de palha, né, que é uma onda, mas é um movimento que até outubro isso vai arrefecer. Até porque tem o entendimento de que o que pode prejudicar o Marçal também é que ele não tem tempo de TV, não tem uma coligação, né, não tem gente para candidato para ir na rua puxar voto para ele, fundo eleitoral também não tem. É muito reduzido, né, o do PRTB, que é o partido dele. Então muita gente avalia que isso vai prejudicar ele nas próximas semanas, né? Por outro lado, o Marçal tem um alcance digital, um engajamento muito grande nas redes que não tem comparação com os outros candidatos. Sim. Então também tem essa avaliação que isso de repente pode compensar essa diferença na estrutura política que ele não tem, né? Também tem processos judiciais que podem ameaçar a candidatura do Marçal, que ele pode nem chegar ao segundo turno se ele for tirado da eleição. A gente pode falar disso mais pra frente. Sim. E ele se tornando mais conhecido, é possível que a rejeição dele também aumente, exatamente por ele ter esse perfil mais agressivo, mais histriônico, que pode afastar os eleitores, né? Inclusive, ao mesmo tempo que ele aumentou 7 pontos na intenção de voto, a rejeição dele também subiu de 30% para 34%. Em rejeição, ele só perde pro Boulos, que tem 37%. E por fim, outro fator que vai ser muito importante nesse cálculo, se o Marçal consegue ir pro segundo turno ou não, é qual vai ser o efeito da artilharia da família Bolsonaro, né? Porque na última semana, mais especificamente, o pai e principalmente os filhos começaram num embate direto com ele nas redes, tentando sedimentar ali o voto dos bolsonaristas no Nunes, que é uma pessoa que não empolga os bolsonaristas, né? Tanto os eleitores como outros políticos do grupo, porque eles falam que o Nunes não é uma pessoa verdadeiramente de direita, que não é alinhado com as pautas do grupo, e aí o Marçal vai entrando por esse lado. Mas o grupo pondera que a última pesquisa do Datafolha não conseguiu pegar essa reação da família que foi para embate direto com ele. Então que não daria realmente para medir o quanto que isso pode atrapalhar o Marçal. Isso ainda não foi realmente medido por essa pesquisa, segundo essa avaliação. Ana, queria pegar como gancho aqui a história da família Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Marçal, para te perguntar. Hoje o Marçal busca o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E dos seus eleitores, mas ele já fez muitas críticas ao ex-presidente, né? Queria que você relembrasse aqui para a gente quais foram essas críticas e como que se deu essa mudança do discurso do Pablo Marçal. Então, o que aconteceu é que em 22 o Marçal chegou a ser candidato a presidente, mas ele teve a candidatura barrada, porque teve uma questão ali, um conflito pela direção do PROS. Isso acabou derrubando a candidatura. E nessa época ele disse que o Lula e Bolsonaro eram a mesma coisa, que a única diferença era que um tinha menos dedo do que o outro. Mas no fim ele acabou doando dinheiro para a campanha do Bolsonaro, ele participou de reuniões com a equipe do Bolsonaro para tentar ajudar com a estratégia digital. Então isso ficou resolvido, né? Mas desde aquela época tinha já um atrito ali com o Carlos Bolsonaro,
que foi quem dominava as redes, quem ainda domina as redes do pai, né, mas que levou ele para a vitória em 2018, e que é uma pessoa que a gente sabe que tem bastante ciúmes de qualquer um que se aproxima do Bolsonaro, né? Então desde aquela época já tinha essa rixa entre os dois. Sim, e como é que tá a relação deles agora? Então, desde que o Marçal entrou na disputa, ele tem sido usado meio que como um instrumento de barganha do bolsonarismo com o Nunes, né? Porque ele entrou como alguém que poderia ali aglutinar o voto da direita, o voto bolsonarista, e tirar esses votos do Nunes, que, como eu falei, alguém que não é visto como alguém realmente identificado com as pautas do grupo, né? Então, quando o Marçal entra na disputa, o Nunes ele é praticamente forçado a aceitar como vice o coronel da reserva, o ex-rota, o Ricardo Mello Araújo, né? Que foi o indicado do Bolsonaro para vice na chapa. Só que desde então, mesmo assim, o Nunes ele não embarcou totalmente na canoa do Bolsonaro, né? Ele fica meio em cima do muro. Porque ele sabe que ele precisa desses eleitores, mas ao mesmo tempo ele tem medo de pegar a rejeição do Bolsonaro e isso afastar ele entre os eleitores moderados. E o bolsonarismo fica muito irritado com o fato de que o Nunes não abraça o presidente, né? Então isso é uma irritação contínua. E para além disso, nas últimas semanas, foi divulgado um vídeo em que o Nunes grava um vídeo de apoio para Joyce Hasselmann, a ex-deputada federal, que hoje é candidata a vereadora e que é considerada uma persona não grata nos meios bolsonaristas, né? Então a família também ficou muito irritada com isso. E aí, nesse contexto, mais uma vez na semana passada, parece que o Bolsonaro tentou, mais uma vez, usar o Marçal como barganha, né? Então, ele foi numa entrevista numa rádio, lá em Natal, e ele fez elogios a Marçal, disse que ele era muito inteligente, que ele falava bem, tinha suas virtudes, e disse também que o Nunes não era o candidato dos sonhos. E aí uma pessoa bem próxima do ex-presidente me falou que depois disso, o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, o Valdemar, que é o presidente do PL, e o governador, o Tarcísio de Freitas, pediram para ele ajustar o discurso e fazer mais uma vez um gesto ao Nunes, que daquele jeito não estava dando. Enfim, o Tarcísio é inclusive muito preocupado com a ascensão do Marçal, né? Daí o Bolsonaro gravou um vídeo reafirmando que o Nunes era o candidato dele. E além disso, nos últimos dias, quando as pesquisas oficiais começaram a mostrar o crescimento do Marçal, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro foram pro ataque contra ele direto nas redes, né? Fizeram publicações, vídeos bem críticos, assim. O Eduardo, inclusive, falou das notícias sobre um suposto envolvimento de pessoas do PRTB com o PCC. O Carlos ficou naquela linha de colocar o Marçal como a direita oportunista. E o Marçal ontem, inclusive, chamou o Carlos de retardado mental. Desculpa o termo, mas só pra gente entender em que nível chegou essa discussão, né? Mas ainda assim é interessante que o Marçal ele não ataca diretamente o ex-presidente. Ele posta foto com ele diz que tem respeito, ele pede perdão, mas fala que ele vai ter que ir até o fim, porque alguém tem que derrotar o Boulos, que ele tá fazendo isso para salvar o país, enfim. Porque ele sabe que se ele atacar o Bolsonaro, isso vai ser ruim para ele, porque ele vai perder esse eleitor. Então ele vai mais nessa linha, né? E ele aproveita o hype dessa discussão com a família para continuar com o nome dele em alta. E aí tem um parênteses que é muito importante, que vai além da eleição municipal aqui em São Paulo, que o Marçal é possivelmente a primeira figura de direita que ameaça a hegemonia do Bolsonaro, inclusive no campo digital, como alguém que não nasceu no seio do bolsonarismo. Então ele é alguém que o Bolsonaro não consegue controlar. Isso vai ser realmente um teste para ver o quanto que o eleitor do Bolsonaro é realmente fidelizado a ele e faz o que ele quer, né? E a família começou a perceber que não está conseguindo controlar tanto assim os eleitores, até pelos comentários no Instagram a gente vê que eles falam, desculpa, o Nunes não dá, o Nunes não é de direita. E começou a fazer essa ofensiva, né? E o Marçal responde dizendo que a direita não tem dono. Sim. Queria aproveitar então esse gancho aqui do bolsonarismo, né? Queria que você dissesse, Ana, pra gente de que maneira, né, o Marçal vem usando, se apropriando, né, dos símbolos bolsonaristas nessa campanha. Sim, o Marçal ele acena para alguns elementos que são centrais para o bolsonarismo. Inclusive na convenção do PRTB que confirmou a candidatura dele, os dirigentes ali do partido trataram ele como alguém que representa Deus, pátria e família, que é a ideologia fundamental do bolsonarismo, que é um lema de inspiração fascista, né? Então, o Marçal primeiro ele começa a fazer acenos ao nacionalismo, dizendo que vai salvar o Brasil. Ele fala em Deus muito, mas é importante pontuar aqui também que é uma abordagem da religião diferente de como foi feito no governo Bolsonaro, por exemplo. O Marçal não é alguém que se apresenta como um nacionalista cristão, alguém que defende uma supremacia cristã. Ele trata mais a religião quase como um lifestyle, sabe? Um modo de vida. E um discurso da religião muito alinhado também à teologia da prosperidade, né? Esse enriquecimento que vem de mãos dadas com a fé. E com esse discurso, ele soma 30% dos votos entre os evangélicos, mesmo já tendo dito antes da campanha que ele não é religioso. Ele também acena para aquela ideia da família tradicional, heterossexual, conservadora, né? Os pais, os filhos. Daí, na convenção, a mulher dele chega com os 4 filhos pequenos, com um vestido, assim, toda coberta, bem conservadora. Aí ela fala que o marido teve um chamado de Deus e fala para ele ir para a guerra. E quando ele voltar, a família vai estar lá esperando.
Ele se refere aos filhos como 01 e 02, exatamente como o Bolsonaro fazia. O Marçal também tem feito muitos acenos à masculinidade, tentando pegar o voto daquele homem que se sente castrado, que se sente injustiçado nesse novo mundo progressista, moderno, feminista, né? Ele é alguém que ativa esse apito de cachorro para coisa do que o homem de verdade é o macho, é o provedor da família, né? Que faz frente a esses valores. Isso ficou muito claro no último debate da Veja, né? Quando o Nunes, o Boulos e o Datena faltam ao debate exatamente para fugir da agressividade do Marçal, ele vai lá e chama ele de frouxo, diz que isso é covardia, enfim, que é por isso que as mulheres não podem contar com os homens hoje. E teve inclusive um podcast outro dia que eu vi que ele estava falando que o homem só é amado pela utilidade dele, que é um discurso que é muito forte nesses meios de Red Pill, né? Outro ângulo que é interessante também, que se alinha ao bolsonarismo, é que o Marçal se coloca como um candidato antissistema. E talvez ele tenha até uma narrativa mais convincente do que o Bolsonaro, que tinha passado 30 anos na Câmara, né? E daí ele diz que ele está colocando terror nos adversários, que ele veio para abalar as estruturas, que tinha um plano para que o Boulos fosse o prefeito, mas que ele não vai deixar, que ele não tem nada a perder, porque ele não tem acordos políticos. E por último tem um lance também do empreendedorismo, que é muito forte, que é ligado com essa coisa do coach, né? E ele fala muito com os grupos que o trabalho é desregulamentado, tipo Uber, quem trabalha com entrega, que é um grupo também que era muito associado ao bolsonarismo, né? Então essa ideia de fazer seu próprio dinheiro de correr atrás, independente do Estado. Então são muitas frentes assim que ele tem se assemelhado aos valores do bolsonarismo, né? E Ana, quais têm sido, né, as estratégias do Marçal nessa eleição, né? Porque assim, ele não tem tempo de televisão, né? Ele não tem tempo, mas ele é muito forte nas redes sociais, como você mesmo falou. É nas redes sociais que ele está se aproveitando? Quais têm sido as estratégias que a gente pode, desde que começaram, né, a campanha agora de rua, né, desde a semana passada, quais são as estratégias do candidato? O Marçal aposta exatamente no amplo alcance digital e engajamento que ele tem, né? E isso é uma coisa que ele transpõe dos negócios dele. O Marçal é hoje um dos maiores, se não o maior vendedor de infoproduto no Brasil, né? Que são os produtos que você vende online, tipo, com alguma informação, um conhecimento específico. Então ele vende os cursos, as mentorias dele, que tem aquelas pitadas de autoajuda, um discurso meio messiânico. Isso vai de 3 mil, 20 mil até 250 mil reais nas mentorias mais top, né? Ele diz que foi assim que ele enriqueceu. E ele tem 12 milhões de seguidores no Instagram, o engajamento dele é fortíssimo. E na minha visão, pessoas com quem eu já conversei, especialistas, enfim, parece que ele está tratando a campanha como se fosse mais um produto. Da mesma forma que ele vende um curso de avance 10 anos na sua vida em um ano, ele está vendendo a si próprio como candidato, né? E no passado desses negócios, ele estruturou, fez uma estrutura de cortes de vídeos curtos para as redes, que basicamente colocou os seguidores dele para trabalhar para ele fazendo esses cortes, né? E daí ele premia as pessoas que conseguem fazer os cortes com maior engajamento, né? Premia com dinheiro mesmo. E isso, inclusive, fez com que a Tabata Amaral, o PSB, entrasse com uma ação na Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico, pedindo a cassação do registro dele e que ele se torne inelegível, né? E o Marçal diz que ele não está remunerando essas pessoas hoje, né? Que quem remunera são as plataformas. Mas ele trabalha com essa lógica, né? Do vídeo curto, né? Como é que eu posso responder, o que eu posso fazer aqui para esse ser um vídeo que vai viralizar na internet e que vai chegar em muita gente, que vai captar a atenção das pessoas num momento em que você conseguir que uma pessoa pare e te ouça é algo muito difícil hoje, né? Então, ele aposta muito nisso. E é curioso, inclusive, que acho que há uns 2 meses eu fui tomar um café com o Marçal, que, para quem não conhece muito a prática jornalística, é algo que a gente faz bastante, que é ir lá conversar com a pessoa, se apresentar, conhecer, e nada disso vai ser publicado. Então é uma conversa mais leve, informal, enfim. E eu sinto que eu não conheci o Marçal, pessoa física. Eu conheci mais de perto o Marçal, personagem, o Marçal que tá nas redes sociais, porque, enfim, eu cheguei lá, tinha 10 pessoas na sala, ele sempre anda com um séquito das pessoas que fazem os cortes, então sempre tem muita gente filmando ele. E claramente ele estava ali fazendo uma performance, né? Parece que ele tá sempre pensando o que eu posso falar, de que forma que eu posso te responder, que isso aqui vai virar um material interessante que vai viralizar, né? E ele já falou várias vezes que a tática dele é essa, assim, que ele não se importa em chegar nas pessoas falando algo bizarro, esdrúxulo, saindo de idiota ou saindo de agressivo. Ele não se importa com isso. O objetivo dele principal é chegar nas pessoas e, a partir disso, que ele consiga fidelizar essas pessoas, primeiramente como clientes, né, anteriormente, e agora como eleitor. Então isso é totalmente proposital, né? É assim que ele tem agido na campanha, lançando factoides, falando que os adversários cheiram cocaína, que principalmente batendo nessa tecla com Boulos, que é uma acusação super grave para a qual ele não apresentou nenhuma prova. E ele fica mantendo esse suspense, e ele não vai falar. Se ele tiver algo, ele não vai falar
tão cedo, porque isso mantém o nome dele em alta e ele pauta a narrativa o tempo inteiro fazendo isso. Sim. Ana, eu queria falar agora dos debates, né, com que os candidatos participaram ali. A gente vê ali que teve muito embate, né, entre o Marçal e os outros candidatos. Queria que você relembrasse, para comentasse aqui com a gente, né, quais foram esses embates dentro dos debates, né, que o próprio Marçal traçou com os outros candidatos. Se você puder trazer aqui para a gente. Cara, foram muitos, né, desde o tempo todo simular uma pessoa cheirando cocaína, né, e daí se referir ao Boulos. Falar que a Tabata parece uma adolescente, uma jornalistazinha militante, sempre um pouco com esse teor machista em relação a ela. Chamar o Nunes de bananinha, o Datena de da pena. Ele fica tentando colar, né, essas expressões. E ao tempo todo tentando fazer questão de garantir que todo debate se torne um circo, basicamente, porque isso rende muito mais para ele do que, de fato, trazer a conversa para o mundo real, né? Sim, chegou uma pergunta aqui nas redes sociais. O Júnior pergunta assim, que tem a ver com a minha próxima pergunta também que eu ia fazer para você, Ana. O Júnior pergunta: existem chances reais do Marçal ser cassado? E aí eu já emendo a minha, que é o que está ameaçando, que está ameaçando, né, a candidatura dele hoje. Bom, ele já foi cassado antes, em 2022, né? Então a chance sempre existe quando tem uma ação rolando na justiça, né? Tem algumas frentes que ameaçam a candidatura dele hoje, né? Primeiro, tem uma disputa pelo comando do PRTB desde a morte do Levi Fidelix. E aí tem acusações que a direção nacional, que hoje é liderada pelo Leonardo Avalanche, está irregular. Tem alas do partido que defendem essa versão, né? Inclusive da viúva do Levi. E eles dizem que, como a direção está irregular, que isso coloca em xeque tudo que passou, todos os atos que foram assinados que passaram pela direção, inclusive a candidatura do Marçal. E tem algumas ações em curso na Justiça Eleitoral tratando disso, tentando reaver a posse da direção. Então tem que ver como é que vai ficar essa bagunça, que assim, tem 1000 detalhes, isso foi se desenrolando mais intensamente desde 2022, então... É algo que a gente vai ter que acompanhar para ver qual vai ser o desenrolar disso mesmo, né? E a outra frente é a dos cortes dos vídeos, com ação movida pelo PSB, né? Que eles falam em abuso de poder econômico. E, enfim, tem evidências no Discord, né? Tem coisas que trazem no processo, enfim, não é algo que... uma denúncia, assim, que não tem muita substância. Então, isso realmente é algo que pode se levar em conta e que pode ameaçar. E aí, acho que é importante dizer também que uma decisão desfavorável pode acontecer tanto durante a campanha, e aí o nome dele não ir para a urna, quanto depois da eleição, se ele eventualmente ganhar, né? E também tem uma situação bastante nebulosa, na verdade, no PRTB, que a gente não mencionou ainda, que eu acho importante falar, que são aquelas suspeitas de ligações de membros do partido com o PCC, né? Teve um áudio revelado pelo César Feitosa, que é meu colega e repórter lá em Brasília, na qual o presidente nacional do partido, o Avalanche, ele fala nesse áudio que ele mantém vínculos com o PCC. A Folha atestou a veracidade do áudio, mas ele diz que ele não reconhece a voz e que ele não reconhece a autenticidade da gravação. Mas esse áudio existe, está aí para todo mundo que quiser escutar. E o jornal Estado de São Paulo já tinha mostrado que na gestão do Avalanche, um homem chamado Tarcísio Escobar ficou por 3 dias como presidente do partido em São Paulo. E o Escobar, ele já foi indiciado pela Polícia Civil sob suspeita de associação ao tráfico envolvendo o PCC também. Ana, eu queria que você falasse pra gente agora quais são as principais propostas apresentadas ali pelo Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo. Tá. As propostas que ficaram mais conhecidas, que viralizaram, foram, obviamente, as mais inusitadas ou absurdas e que ele lançou, provavelmente com esse propósito mesmo de viralizar. Que foi, por exemplo, criar uma rede de teleféricos para conectar a periferia, construir o prédio mais alto do mundo. Mas o programa dele, de forma geral, tem essa linha empreendedora, né, que ele traz do coach, e de tratar o mental e o emocional das pessoas, né, fazer com que as pessoas tenham motivação. Então, tudo isso é muito ligado à carreira dele, né? E é aquela ideia de depender menos do Estado e construir com as próprias mãos. Por exemplo, inclusive estimular mutirões comunitários para construir casas nas periferias, como se as pessoas já não trabalhassem o dia inteiro em trabalhos que muitas vezes, né, consomem muito fisicamente, enfim. O meu colega, Bruno Xavier, ele ouviu especialistas sobre o plano de governo e eles dizem, em resumo, que é um plano que tem propostas vagas, que também não aponta como encontraria orçamento para, né, fazer isso acontecer. Sim, já chegou mais uma pergunta aqui nas redes sociais. A pessoa pergunta assim: na internet, a ação dos apoiadores de Marçal se assemelha muito com a dos apoiadores do Bolsonaro no passado. Eles são engajados, porém mudaram algumas regras na campanha desde então. O que esse engajamento atual será diferente do engajamento pró-Bolsonaro?
O que eu reparo mais é que o Marçal faz uma coisa que não é tão comum que eu via com o Bolsonaro, que quando outro político, por exemplo, posta algo sobre ele, mesmo que seja ruim, ele vai lá e reposta, meio que chamando os seguidores dele para ir para a página desse político e comentar. Então, às vezes você entra na página, sei lá, do Eduardo Bolsonaro, vai ter um monte de comentário, faz o M do Marçal, não é o Nunes, não vai dar Nunes, não sei o quê. Então, meio que a base dele, se a base do Bolsonaro, se já tinha um engajamento muito grande dos seguidores nas redes, parece que o do Marçal, a impressão, né, é maior ainda, assim, eles realmente são muito engajados. Sim. Agora, Ana, eu queria que você falasse pra gente, né, por que o Marçal foi investigado pela Polícia Federal em 2005? O que pesou ali contra ele e qual foi o desdobramento também desse caso? Ele não só foi investigado, como ele foi condenado por furto em 2005, né? Segundo a Justiça, ele participou de uma quadrilha de fraude bancária. E à época esse grupo foi tratado como a maior quadrilha especializada em invadir conta bancária pela internet, né? A investigação apontou que, além de fazer a manutenção dos computadores da quadrilha, o Marçal ele operava um programa que captava os e-mails onde eles enviavam spams. E aí, por meio desses spams, a quadrilha conseguia fisgar os dados bancários das vítimas, né? O Marçal diz que ele não sabia que esse sistema existia, que essa quadrilha existia, que ele estava que o trabalho dele era só consertar computador e que ele meio que caiu de paraquedas ali, que ele nem sabia que o processo rolava, que ele não colocou defesa, enfim. O fato é que teve alguns recursos nesse processo, né, outras instâncias, acabou prescrevendo e o Marçal nunca teve que cumprir a sentença. Sim. E para finalizar, Ana, eu queria que você falasse pra gente quais são os outros processos e polêmicas, né? Porque esse é um dos exemplos, mas tiveram outras polêmicas aí que pesam contra o Pablo Marçal. Tem alguns. O principal deles envolve o Pico dos Marins, né, que foi aquela expedição que ele fez para o Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira. E aí, nesse caso, ele é investigado por tentativa de homicídio, né? O Ministério Público afirma que, como parte do programa de coach dele, o Marçal liderou essa expedição para o Pico dos Marins em condições climáticas adversas e já tendo sido avisado por guias que ia dar ruim. Não ia ter como subir, que mesmo assim ele insistiu naquela coisa essa mentoria era o pior ano da sua vida. Então, essa coisa de motivar, não, tem que ir, vamos vencer, não sei o quê, você não é um derrotado, blá, blá, blá. E aí instigou todo mundo, segundo o Ministério Público, a subir em condições que colocariam em risco a vida dessas pessoas, né? Então, 30 pessoas desistiram e 30 pessoas subiram com ele e essas pessoas tiveram que ser resgatadas pelos bombeiros. E ele diz que ele não promoveu, né, que ele subiu por último, inclusive, e que ele chamou os bombeiros exatamente porque ele tinha perdido contato com outro grupo e para evitar que as pessoas corressem perigo. Mas ele tenta minimizar, ele diz que não teve um resgate propriamente dito, assim, que todo mundo desceu muito bem com os bombeiros ali do lado e que, enfim, não foi esse problema todo que as pessoas dizem. Sim, mas eu ia finalizar com essa, mas eu tenho mais uma pergunta aqui para fazer, que o nosso diretor também cantou aqui para mim. Você acha, Ana, que com esse resultado da pesquisa Datafolha, né, com o Marçal ganhando aí, né, são uma porcentagem muito grande de diferença, né? Você acha que agora os outros candidatos devem não comparecer mais nos debates, devem fugir do Marçal? Porque teve um debate da Veja, né, que alguns candidatos preferiram não comparecer para evitar o embate ali com o Marçal. Agora, com esse resultado, você acha que os candidatos vão continuar tentando se afastar dele? Como que... Cara, Priscila, eu acho que é tão difícil bater esse martelo, porque a gente falando com as campanhas, a impressão que a gente tem é que tá todo mundo, tipo, barata tonta, assim. Que não sabem como enfrentar uma pessoa que tem esse tipo de estratégia nas redes, né? Porque... É como se o Marçal tivesse ultrapassado algumas linhas que não se ultrapassa na política, que inclusive nem os Bolsonaros ultrapassaram, sabe? Então, o pessoal tá realmente perdido sobre o que fazer, né? Eles decidiram não ir nesse debate, tem que ver como é que isso vai refletir nas pesquisas também. A própria Tabata foi ao debate e ela também entrou na narrativa de que tinha sido uma covardia, que eles tinham que participar. Tipo, eu também não gosto de debater com o Marçal. Você acha que eu gosto de estar aqui com o Marçal e com a Marina Helena? Mas tem que vir, né? Tem que mostrar para o eleitor. A Tabata é alguém que tá indo, inclusive, muito bem nesse embate com o Marçal, né? E ela cresceu até uns pontinhos aí no Datafolha. Então, tem que ver, né, como é que as campanhas vão tentar lidar com essa ameaça, porque realmente é um fenômeno que eles não estavam esperando que fossem ter que lidar. Quando o Marçal entrou na disputa, não se falava que Marçal fosse chegar ao segundo turno, assim. Então, a gente está realmente acompanhando algo novo. E a gente continua acompanhando aqui essa cobertura no site da Folha, né, Ana? Que bom. Muito obrigada por ter vindo, Ana. Obrigada. Volte outras vezes aqui no Como é que é. Pode deixar, só chamar. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Segunda-feira estaremos de volta. Até mais.